Dia diferente, cenário novo, bom, bora falar do quinto episódio de The Last of Us. Aqui a gente tem um episódio que traz de volta os elementos do episódio passado, os personagens do episódio passado, mas mostra que essa série ela sempre vai ser muito passageira. Esses dois personagens eles sempre vão estar andando, a história vai estar andando junto. Então, como fases de videogame, assim como a gente que jogava o jogo, esses personagens eles sempre vão estar passando pelo caminho de outras pessoas, passando por situações, e essas pessoas vão ficando pelo caminho, como acontece aqui, tanto com aquele grupo que toma a cidade ali de Kansas City, da Fedra e tudo mais, quanto principalmente a Caitlyn, né, a grande vilã aqui, que parecia que ia ser uma vilã que ia se estender um pouco mais na série, mas ela já foi embora, assim como o Sam e o Henry, que aí trazem um peso ainda maior para esses personagens. Eu acho interessante a gente ver aqui como a Caitlyn ela traz mais uma espécie de comparação de relação com as outras duas duplas, né? Aqui a gente vai ver duas duplas e ela sozinha. O que eu tô querendo dizer com isso? A gente tem essa comparação mais clara do Sam e do Henry, como um cuida do outro, como um é companhia pro outro, no caso, família mesmo de sangue, e a família que vai se formando aqui do Joel com a Ellie. E aí a gente tem uma terceira dupla, digamos assim, que é família ou era família, que é justamente a Caitlyn e o irmão dela. Só que a gente não vê o irmão dela justamente porque o Henry entregou ele. E fica muito clara essa relação, assim como esses personagens vão sendo construídos. Claro, a Caitlyn é a vilã aqui desses dois episódios, ela mata sangue frio, ela faz tudo isso por vingança, mas no fundo a gente tem aquela construção de personagem que é bem típica até de The Last of Us, de dar um pouco mais de aprofundamento para esses personagens. Então o Henry era o cara que entregou, mas ele tem uma causa que meio que justifica o porquê ele acabou entregando e tudo mais. Ao mesmo tempo, acaba sendo um pouco compreensível aquilo que a Caitlyn faz, assim como é compreensível o que o Henry fez pelo Sam e tudo mais. Então a gente tem essa construção aqui da série, desses personagens que a série ela desenvolve eles de alguma forma, ela dá esse peso para esses personagens, e o que torna ainda mais relevante quando eles vão embora. Aqui a gente tem uma relação muito boa no episódio, principalmente do Sam com a Ellie aqui, né? A Ellie quase que criando uma relação, cuidando dele, querendo aprender. A Ellie é muito fascinada por aprender, a gente já viu isso com o Joel, a gente vai ver aqui de novo com o Sam nesse episódio, o que justamente vai dar esse peso para os personagens quando eles vão embora. Quem jogou o jogo já meio que sabia o que ia acontecer, eu meio que segurei para não dar spoiler quando eles apareceram a primeira vez, mas acho muito interessante como a série vai fazendo justamente isso a cada episódio, como teve o episódio do Bill e do Frank, como tem agora esse episódio, de saber que vão ser esses personagens que vão passar pelo caminho dos dois personagens centrais, só que vão ficar justamente pelo caminho. É muito difícil sobreviver nesse mundo, né? E tem uma relação aqui também do Sam e do Henry com aquilo que a gente viu do Bill e do Frank. Lá o Bill e o Frank eles conseguiram encontrar uma forma de viver nesse mundo. Aqui não é dada essa opção para esses personagens. Esses personagens, o máximo que eles podem fazer é sobreviver. Mais uma coisa que eu não comentei no vídeo passado, mas eu comentei no podcast que eu gravei lá com a Oficina Geek com o Marquinhos, foi justamente esse lance da Caitlyn ela ir para uma vingança pessoal e não tomar conta daquilo que ela sabia, né, e ela e ali o braço direito dela sabiam que era o grande perigo para todos eles. E isso vai aparecer justamente nesse episódio. Ela não age teoricamente como uma líder deveria agir, não age protegendo os seus, digamos assim, ainda mais nesse mundo, mas ela age por uma vingança pessoal e tal, e resulta justamente no momento mais apoteótico da série, mais catártico da série até agora, que é a explosão de zumbis e a aparição do que todo mundo estava esperando. Eu não lembro exatamente se o nome certo é Baiacu ou Trópego, um é variação do outro, não lembro exatamente isso do jogo, mas a gente tem a aparição aqui e o peso que é dado
para tudo isso. Primeiro, para os números, para o caos que é construído a partir de tudo aquilo. É uma sequência extremamente desesperadora e é o lance de quando os zumbis aparecem, não tem muito o que fazer, ninguém é de ninguém, todo mundo corre pra tudo quanto é lado, todo mundo atira pra tudo quanto é lado, todo mundo tenta sobreviver, fugir, mas é muito difícil. E isso fica muito claro em toda essa sequência. Quando aparece esses zumbis que muita gente estava falando que estava faltando zumbi na série, bom, agora a gente não pode reclamar e a série ela consegue criar esse senso de perigo pelo número, pela velocidade que os mais rápidos correm, por você não poder fazer barulho, que senão os instaladores te pegam, ou você simplesmente não pode fazer nada, senão um bicho enorme vai arrancar sua cabeça, como acontece nesse episódio. Então acho que é um episódio que acaba tendo um pouco de tudo aqui na série. Tem um pouco ainda mais da construção desse mundo, tem um pouco daquele lance de se usar um pouco da linguagem do videogame em certos momentos, por mais que aqui, no momento do caos, eles vão mais pro lado do cinema e menos pro levar em primeiro plano para alguém, então não tem uma câmera que vai focar em apenas um dos personagens, a gente vai ver todo mundo no meio desse caos, mas ainda assim, em alguns momentos, há alguns enquadramentos, algumas escolhas que lembram o lance do videogame e, claro, o principal, esse lance passageiro que a gente vai vendo da série episódio a episódio. E claro que aqui também é muito importante é que a gente lembra no episódio passado que o Joel ele falou pra Ellie, vai lá pra dentro da parede pra você não ver isso. Aqui ela não tem essa opção. Ela vê tudo acontece na frente dela, o Henry se mata na frente dela, e é isso, assim que funciona esse mundo, e imagino que isso vai mexer com cada uma dessas personagens, vai acabar endurecendo ela de alguma forma. A gente vê pela primeira vez ela mais endurecida depois de tudo aquilo, e o Joel parece que tá indo num caminho oposto, num caminho de ficar mais sensível, de sentir mais cada uma dessas mortes que passam pela vida dele, que fica claro na série que já foram muitas. Gostei muito do quinto episódio, vou gostando muito da série até agora, um episódio que teve basicamente tudo que faz The Last of Us ser The Last of Us, mas como eu sempre digo, a série ela não é só referências ao jogo e tudo mais, claro, é bastante fiel em história, em alguns enquadramentos, algumas escolhas de videogame, mas no geral ela tem uma personalidade muito própria que eu pessoalmente gosto muito. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, o primeiro comentário aqui embaixo tem as nossas outras redes sociais, me segue lá no Instagram, segue o Instagram do 16mm, a gente tá cobrindo todos os filmes do Oscar aqui no canal e lá no Instagram, clicando em Seja Membro aqui embaixo você pode virar membro do canal e ganhar benefícios. Por hoje é isso e corta.